Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, o programa Opinião desta terça-feira. Hoje é dia 17 de junho de 2025. Satisfação em estar de volta aqui com você, ao vivo, na nossa TV Pantanal, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como é que vão as coisas por aí? Como é que foi seu dia? Eu espero que esteja sendo um dia muito bom, caminhando para um desfecho mais feliz ainda, não é? E aqui a gente tenta contribuir com informações para que você fique abastecido ou abastecida, não é? Com mais informações, com as informações que dizem respeito ao nosso cotidiano, de forma direta ou indireta. Opinião hoje, a propósito, tem aqui a bancada. Mais uma vez, o Reginaldo já veio aqui em algumas ocasiões, já veio inclusive enquanto secretário municipal de obras aqui de Cuiabá. Na verdade, a secretaria dele é de infraestrutura e obras da capital. Muita coisa acontecendo na cidade, a gente vai fazer um raio-x, pelo menos vamos perguntar aqui para o glorioso Reginaldo, sobre as obras que estão em andamento. Já percebi algumas, né, nessa época do tapa-buracos, porque parecia um queijo suíço. Deu uma melhorada? Deu. Tem muita coisa para fazer ainda, mas vamos saber, especialmente e especificamente, os detalhes aqui com o nosso secretário de Infraestrutura e Obras. Professor Lourenberg Alves, meu amicíssimo, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então, razão maior do nosso programa. Fique bem à vontade para interagir conosco, se você tiver aí alguma pergunta aí no seu bairro, como é que estão as coisas, pode falar, evidente que é um programa de entrevistas. Isso quer dizer o quê? Que a gente, desde o princípio, tá? Tem 5 anos, a gente jamais permite, sabe, umas gracinhas, uns gracejos que um ou outro manda por WhatsApp, por mensagem, não é? Significa dizer que aqui somos civilizados e eu sei que a nossa audiência também é, não é? Então, por isso, mande alguma pergunta aí sobre a sua situação, do seu bairro, da sua rua, enfim, que o glorioso Reginaldo vai estar respondendo aqui. Ok? Combinado? 992, está aí, ó, na tela para você. É só mandar aqui para a gente, que a gente passa aqui para o nosso secretário de Infraestrutura e Obras. Reginaldo, boa noite, bom tê-lo aqui. E eu vou perguntando logo, porque eu percebi uma sensível melhora quanto ao queijo suíço que eu falei agora há pouco, né? Os buracos deram uma reduzida. Eu uso muito o serviço de aplicativo, Uber 99, e eu pergunto, né? Jornalista, como é que é? Eu entrei e estou perguntando, e aí, como é que estão as... Aí tem assim, por isso que eu tiro esse termômetro que deu uma melhorada. Eu também dirijo, né? Então, também tem essa percepção, só que eu faço sempre o mesmo caminho. Agora, os motoristas de aplicativo não, eles percorrem a cidade inteira e esse é um termômetro maravilhoso. E os taxistas também. Hoje que já passaram-se as chuvas, vem aí o período de estiagem, qual é a preocupação? Tem investimento vindo aí pela frente, já que o tapa-buraco foi iniciado, teve já um percurso, já teve um trabalho desenvolvido, mas agora a gente precisa não só tapar buraco, a gente precisa também trabalhar estrategicamente o município de Cuiabá. Como é que está isso na sua pasta? Boa noite, bom tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Paulo, boa noite aí, professor, a todos que estão aí nos assistindo de casa, né, prestando atenção aqui no programa. A gente também assisto muito seu programa, as entrevistas, contribui muito no dia a dia para o conhecimento aí do que anda acontecendo na nossa cidade. Paulo, muito bem colocado, a gente está aí, né, na pasta desde janeiro, inicialmente ali acumulando interinamente também ali em PURB, naquele primeiro momento, e hoje a gente está só na Secretaria de Infraestrutura e Obras de Cuiabá. E a gente tem, né, todos sabem aí, a grande maioria dos problemas que a gente enfrentou aí no início
e até enfrenta até hoje nas questões financeiras. A gente não pode sair planejando e gastando também tudo que acha que tem que fazer. A gente sabe que é muito, a demanda da nossa capital hoje é muito grande na parte de infraestrutura. A gente atacou aquilo que era o anseio da população no primeiro momento e foi a questão do tapa-buraco. O prefeito ele tem nos demandado, né, outras obras para Cuiabá, outros investimentos, e a gente está avaliando isso agora, né, fazendo aí alguns projetos, algumas análises de infraestrutura mesmo na malha viária de Cuiabá. E nós temos planejado aí, Paulo, também alguns recaps para fazer em algumas vias estruturantes da cidade, porque achamos que isso é muito importante. Por exemplo, vamos citar Nós estamos aí numa tratativa desde março com o governo do estado. A gente estava pleiteando alguns investimentos para Cuiabá. Sabe que o governo já faz investimento em Cuiabá, tem alguns investimentos importantes da parte do governo do estado na nossa capital, a gente reconhece isso, mas tem algumas coisas que são mais urgentes, né, para Cuiabá. E a gente tem um trânsito hoje muito difícil, as vias aí na parte da manhã e no final do dia, ela fica em alguns lugares insuportável até a gente ficar ali parado no trânsito, e muitas pessoas precisam chegar mais rápido em alguns lugares. Então a gente tem visto aí a questão de investimento para recap na Miguel Sutil, dos dois lados, do lado todo, República do Líbano, Avenida Espigão, Jurumirim, Dante de Oliveira, e a gente estuda também a avenida, em algumas partes da Avenida Beira Rio e a Carminho de Campos. A Avenida do CPA está fora por conta dessas obras do BRT? A Avenida do CPA Rubens de Mendonça, ela já tem essa intervenção do BRT, que deve se alongar por todo o ano, e ela já está prevista alguns serviços por parte do governo em função de implantação do BRT. Então, isso aí está sendo tratado com o Estado. Nós pedimos, inclusive, ao secretário adjunto, que é o Isaac, da Infraestrutura, que a Secretaria de Obras de Cuiabá ela participasse de todas as reuniões que ocorressem daqui para frente na implantação do BRT. E assim foi um compromisso que foi feito de ter a reunião a partir de agora, semanalmente, e a gente vai iniciar essa tratativa junto com eles para conhecer o projeto, o que está realmente sendo estudado na prainha, na questão da drenagem. Nós temos um problema gravíssimo de drenagem na prainha e a gente precisa entender todo esse projeto, porque uma da nossa preocupação hoje da gestão, por exemplo, o próprio prefeito tem colocado isso aí, nós sofremos no início do ano com bastante alagamento ali no São Mateus, Jardim Tropical, Boa Esperança. Nós temos um problema gravíssimo na bacia ali do Jardim Cuiabá, que a gente está estudando. Então, hoje, Cuiabá, toda a infraestrutura que está embaixo da terra de drenagem, ela não é mapeada. Tem alguns pontos que você consegue identificar por alguma planta que tem aí na secretaria, mas não é mapeado. Então, a gente está trabalhando nesse mapeamento da rede de drenagem para a gente entender como é que está a situação de Cuiabá. Tem bairros que as redes de drenagem elas passam por baixo da casa, por baixo de escritórios, dentro dos terrenos aí, em vários bairros, que são redes antigas. Então a gente precisa estudar, entender e ter uma malha realmente digital para que a gente possa ir sanando os problemas de alagamento em Cuiabá ao longo do tempo. O que se chama de malha digital? Malha digital... Você tem um arquivo digital dentro da secretaria para você entender... as informações, um banco de dados. Exatamente. Hoje você não tem isso na Secretaria de Obras. A gente está montando esse banco de dados para que a gente possa ter isso de forma digital. Quando a pessoa precisa, você fornecer imediatamente. Acelera o atendimento, né? Isso aí. Dá celeridade. Não, não é nem dar celeridade. Tem local que você não sabe onde ela está de fato. É mesmo? Exatamente. E Isso mesmo com muito. GPS... Isso acontece muito ainda em Cuiabá. Nós tivemos agora um problema ali no Jardim Cuiabá, que teve a explosão de uma caixa ali, que há uma quantidade muito grande de água que vem ali da região do Shopping Goiabeiras, com a construção do Ibis, tem uma quantidade também que vem do Shopping Estação para o lado de cá, e entra ali seis chegadas de tubos de 1.000 e sai acho que 2 ou 3 de 1.000. Então não tem capacidade de escoamento e acontece um alagamento muito grande ali nos escritórios, ali na região do Jardim Cuiabá. Então a gente está fazendo todo um projeto, fizemos um paliativo lá agora recente, naquele problema que está ali desde janeiro,
E agora a gente está terminando o projeto para a gente orçar e determinar um custo para fazer uma galeria ali definitiva para resolver aquele problema de alagamento na Rio Gabá. Então são vários. Então a gente tem que começar a entender, projetar, orçar e programar. Ok. Professor. Secretário, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria. É muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Muito bom. Todas as vezes que o senhor veio aqui, nós ganhamos muito. Obrigado. Secretário, eu vou pegar carona no que o senhor acabou de falar, porque eu gostaria muito de explorar no bom sentido, o seu conhecimento, a sua experiência na frente da pasta de obras. E aí, me perdoe se eu vou ser repetitivo. No dia 10 de janeiro, o site Leia Agora publicou uma matéria dizendo que o senhor estava preparando um plano de ação para os próximos 100 dias, no que tange aquilo que diz respeito à sua pasta. Hoje nós estamos a 127 dias que o senhor está à frente da pasta. Eu estou tirando os 10 primeiros, porque a notícia foi do dia 10. Então, 127 dias à frente da pasta. Qual é o balanço que o senhor faz com relação àquele plano de ação que a mídia ou que o site Leia Agora divulgou que o senhor estava preparando? Professor, realmente eu não conheço a matéria, tá? Eu não vi a matéria que foi divulgada, mas com relação ao plano de 100 dias, o prefeito colocou metas, né? E uma das metas que ele colocou naquele momento era conter gasto, né, exorbitantes, porque ele ainda estava ali conhecendo a estrutura como um todo da prefeitura, porque a gente tinha as informações de transição e tudo mais. Então você tinha metas a serem cumpridas, então você tinha a demanda da população que era muito grande, principalmente nessa questão de iluminação pública, com lâmpadas queimadas, problemas de tapa-buraco, drenagem, boca de lobo, a chuva caiu muito intensa em janeiro e fevereiro, e a gente tinha naquele momento que apagar esse fogo, o anseio da população, problema no pronto-socorro antigo, né, teve que tirar o pessoal do pronto-socorro, problema no São Mateus Gravíssimo, teve que relocar pessoas naquele momento. Então foi um momento muito atordoado, a gente teve que conseguir maquinários para limpar naquele momento o rio Gambá, que estava assoreado, com muito problema, e chuvas, e previsão de chuvas intensas para os próximos dias. Então a gente teve alguns contratempos naquele momento que a gente teve que agir imediatamente e com a preocupação da economia que o prefeito gostaria que fizesse, mas que também não deixasse de atender a população naquilo que era essencial. Então a gente agiu no primeiro momento com um plano de contenção, mas de não deixar de agir naquilo que era preciso e planejando os próximos passos que a gente ia dar. E a gente começou a fazer uma análise nos primeiros 10 dias, os problemas financeiros, dos contratos atrasados, que não é mais segredo, a gente sempre fala isso nas entrevistas. Então a gente tinha que fazer um planejamento de executar o que a população estava demandando e ainda trabalhar com os empresários para discutir e dialogar a questão dos restos a pagar do ano passado e anos anteriores, para que eles fossem convencidos e retomar os serviços. E a gente hoje, se deparou com a Secretaria de Obras, professor, ela não tem maquinários próprios suficiente para as demandas que Cuiabá precisa. Então a gente não tinha maquinário suficiente, a gente não tinha uma empresa de terceirização de serviço naquele momento pagando os profissionais que eram ali terceirizados, todos com salários atrasados. Então a gente enfrentou naquele momento problemas gigantescos, vamos dizer assim, que a gente tinha que resolver, mas também tinha que atender ao anseio da população e, ao mesmo tempo, com os cofres da prefeitura naquele momento vazio, e o prefeito com 2 folhas dentro do mês para poder cumprir. Então foi muito desafiador, mas foi um aprendizado enorme. Hoje, nós já estamos no 6º mês de mandato, a gente já tem uma noção e sabemos onde estamos pisando. Naquele momento a gente não sabia, tá? Então a gente estava tendo uma dificuldade até de planejar
ou executar algum tipo de obras dentro dos 100 dias, se você tinha uma dificuldade para tratar das questões financeiras dentro da prefeitura e saber até onde você podia chegar com seus gastos, além de ter que discutir com os empresários a retomada dos serviços emergenciais, que naquele momento era boca de lobo. Nós chegamos, professor, tem empresas que fez doação, formalizou doação de massa asfáltica para a Secretaria de Obra, vendo que estava ali tendo uma credibilidade de retomada de uma gestão nova, né? Nós tivemos doações de pó de pedra para a gente fazer algumas coisas naquele primeiro momento. Nós tivemos máquinas ali, naquele momento até cedidas para fazer a limpeza do córrego, porque a gente não tinha naquele momento. Então, os contratos de locação de máquina, como eles estavam atrasados, no primeiro momento o empresário quer o quê? Ele quer discutir para saber como que fica o resto a pagar que ele tem na secretaria, para ele poder retomar com mais tranquilidade. Então foi esse desafio que a gente assumiu, fizemos o compromisso com o prefeito de não fazer gastos exorbitantes, isso não foi feito, né, e até o momento, mas hoje a gente já tem uma secretaria com mais clareza de como ela funciona e podendo planejar aí o resto do ano de 2025. Ok, ô secretário, vamos a propósito aí disso que você falou, porque assim, tem os 100 dias, ok, tem as metas que o glorioso Abílio exige que se cumpra, tem também. Eu quero me ater, e daqui a pouquinho no próximo bloco eu também vou voltar a falar sobre isso, porque eu tenho um pouquinho de tempo para abordar o assunto, é justamente os alagamentos que ocorrem na Prainha. Não é de agora, isso é uma novela temerosa, que todo ano, começa o ano, todo mundo fica em polvorosa, não é? E alaga mesmo, não tem boca. Eu queria que parasse de alagar, que tivesse solução. O senhor acha que tem como se comprometer com a população cuiabana que nas próximas águas não teremos aquilo que a gente infelizmente viu esse ano, no ano passado e nos últimos 50 anos ali na Prainha? Estamos, Paulo, trabalhando para isso. Tá? Existe um compromisso da Águas Cuiabá de fazer um investimento na região central de Cuiabá, inclusive com intervenção dessa questão da Prainha. Existe um estudo da Águas Cuiabá nesse sentido. Nós estamos fazendo reunião na Secretaria semanalmente, todas as sextas-feiras, com a Águas Cuiabá para resolver esses problemas dos cortes dentro da cidade, a recomposição do material que eles faziam nos cortes que eles fazem na nossa cidade, e inclusive tratando dessa questão dos alagamentos da rede de drenagem, da nova rede de drenagem que será proposta na Prainha. E existe também uma fala do governador há pouco tempo sobre essa questão, que ele também estaria em função do BRT melhorando essa questão da drenagem da Prainha. Mas a Águas Cuiabá, ela já existe um compromisso e um valor definido para poder investir na Prainha, e a gente está acompanhando isso. Ela já começou algumas intervenções na região central de drenagem, não sei se vocês têm acompanhado, e ela vai chegar na Prainha, e a previsão é para esse ano, sim. Por isso que a gente, nós lá na Secretaria, junto com a nossa equipe toda, nos preocupamos ali em estar interagindo com o Estado para conhecer o projeto ali da Prainha de implantação do BRT, e trouxemos a Águas Cuiabá junto para que a gente possa tratar isso junto com o governo do Estado e resolver isso de forma definitiva. Eles falaram valor? Você falou que tem valor definido já? Qual é o valor? É aproximadamente ali o investimento da Águas Cuiabá em torno de 40 milhões de reais. E junto nesse processo, Paulo e professor, a gente está trazendo também, nós estamos preocupados com a questão do gambá. Existe um projeto que nós fizemos na Secretaria de fazer de 3 a 4 bacias de contenção no gambá para resolver aquela questão do alagamento ali em Doaquina e São Mateus. Então a gente está trazendo isso também para discussão, para ver se a gente consegue, junto aí com o governo do Estado, Águas Cuiabá e Prefeitura, a gente faz a implantação dessas bacias e resolve o problema também de alagamento na Prainha. Por quê? Se analisar a Prainha, ela não está longe ali, quando chega naquela região ali do Porto, próximo do Camelódromo, não está longe ali do São Mateus do Gambá. Então há uma intervenção direta dessas duas regiões. Então não tem por que não resolver um e já não resolver a outra. A gente está trabalhando, né, conversando, dialogando para que a gente possa incluir isso também, essas bacias de contenção no Gambá, e já tenha isso resolvido definitivo. 40 milhões.
40 milhões, é muito, é muito, é muito. Não sei, agora, se seja resolvido com 10, com 15, com 40, se necessário for, se invista mais, não é? O fato é que a gente precisa se livrar desse problema, chato problema, que ocorre todo ano ali na prainha, que são os alagamentos, não é? E tem que limpar também, o povo tem que ter consciência também de não jogar lixo, porque aquilo ali, o Abílio outro dia estava lá com a turma dele toda limpando aquele canal ali. Quer dizer, adianta limpar se o povo não colaborar? Daqui a pouco vai encher tudo de novo, não é? E aí não adianta investir 40 milhões, 80, 100 milhões, se o povo não tiver a consciência ambiental de não jogar lixo. Os próprios lojistas, não é? Esse pessoal que coloca lixo ali, aquelas caixas de papelão no pé dos postes, aí vem a água, vem a chuva forte, leva tudo, entra no bueiro e aí vira aquele zetela, aquela coisa toda, não é? Então, consciência ambiental importante, e higiene e tudo, né? E de civilidade e tudo mais, ser cidadão é isso, zelar pelo que nós temos, pelo nosso patrimônio, que é a nossa cidade, que são as ruas limpas, enfim. O Opinião vai para o intervalo comercial, é coisa muito breve, a gente volta já já. Pois bem, cá estamos de volta aqui ao vivo no seu canal 22, TV Pantanal, não é? Que hoje recebe o Reginaldo Teixeira, que é o secretário de Infraestrutura e Obras de Cuiabá. O Opinião traz agora as informações do Gazeta Digital. Por exemplo, temos aqui essa informação aqui, ó, a informação de que o Ministério Público Federal, o MPF, irá investigar a farra dos empréstimos consignados em Mato Grosso foi recebida com entusiasmo pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Marcos Russi, do PSD. O parlamentar avalia que a capacidade e também integridade do órgão na condução da investigação aprofundará a verificação das denúncias de irregularidades. Questionado sobre a nova apuração, Max reforçou a necessidade de resultados concretos e devida responsabilização aí dos culpados o quanto antes. Ele diz o seguinte, o Marcos Russo: importante a participação do Ministério Público Federal, importante a investigação, a gente confia e acredita no MPF, na sua atuação, na sua ação, esperamos que vá a fundo. Parabéns a eles por abrirem essa investigação e irem a fundo nisso. Eu acho que quanto mais investigado for, mais levantamento for feito por esses órgãos que têm essa função, vai ser muito importante. Fecha aspas, disse o Marcos Russi. Clica aí, ó. Esse negócio consignado também já está preocupando lá pelos lados da prefeitura. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, afirmou que a atual gestão realiza um pente fino nos contratos de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais após denúncias de supostas fraudes no Estado. A declaração foi dada em entrevista à imprensa nesta terça-feira, dia 17. Disse ele, aspas, aconteceu aquela situação no governo do Estado, a gente está vendo também se no município não tem algo semelhante. Assim que a gente tiver maiores detalhes, vamos apresentar. Fecha aspas, comentou aí durante essa visita que foi feita à Câmara de Cuiabá. Então, essa resposta atende
há questionamento sobre uma dívida de 52 milhões de reais deixada pela administração anterior. Segundo ele, a gestão passada descontava os valores dos salários dos servidores, mas não repassava os pagamentos às instituições financeiras. Ó, clica aí, tanto a primeira notícia como a segunda e outras tantas você encontra aí no GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tem muitas informações, muitas notícias de todos os setores, na economia, na polícia, na política. Falou aqui que o Marcos Susto está no PSD, mas ele está já com as malas prontas para o tal do Podemos. Tem sobre isso também lá. Futebol, tem, claro, quem ganhou ontem? Quem que foi o bonitão de ontem? Foi o Flamengo, não foi? Então, o Mengão ganhou ontem de 2-0, ninguém fala mais nada, mas no GD tem a informação lá, inclusive detalhes, tudo isso e muito mais no nosso Gazeta Digital. Lorenberg, essa questão aí do 2-0, ah, bonito aqui, o Botafoguense falando assim que o Flamengo vai ganhar de 5-0 do Chelsea sexta-feira, mas 1-0 já tá bom demais, e olhe lá, porque o Chelsea é muito forte. Lorenberg, essa questão do consignado na Prefeitura de Cuiabá, e aí eu não falo só Cuiabá, falo também em todas as prefeituras, especialmente aquelas que têm uma vida fiscal, né, uma gestão fiscal equilibrada, ainda que não seja equilibrada, mas principalmente equilibrada, porque ela já tem o assédio maior dos bancos, das instituições financeiras, né? E se, eu não tenho, é uma opinião muito pessoal, né? Eu não tenho dúvida de que ali na Prefeitura de Cuiabá também tem servidor até a tampa de dívida por conta desse assédio. Se o cara se endivida e tem alguém oferecendo crédito, ele vai, não é? E aí é a hora que ele pode trocar os pés pelas mãos. Então, a gente fica na expectativa e tomara que, havendo, as providências sejam tomadas de forma imediata, né? Paulo e amigo telespectador, duas observações para a gente tentar entender. Veja, se na Prefeitura de Cuiabá, na Prefeitura de Vargem Grande, na Prefeitura de Rondonópolis, em qualquer prefeitura do estado de Mato Grosso, as mesmas empresas que emprestam no consignado no estado são as mesmas empresas, aí há de se desconfiar. Mas se não há, não tem o que desconfiar. Por outro lado... Como é que é, para só entender? Se há as mesmas empresas que prestam serviço para a Prefeitura de Rondonópolis, para a Prefeitura de Cuiabá, para a Prefeitura de Cuiabá, há de se desconfiar. Mas por que, Lorenberg? Ninguém tem estrela na testa, não quer dizer porque essas estão sendo investigadas que outras também não podem estar cometendo ilegalidades. Se você deixar... Não, eu vou deixar, eu vou deixar, mas eu estou provocando no bom sentido. Isso é tão óbvio e tão claro. Veja, amigo, quais são as empresas que prestam empréstimos consignados no estado? Listam aí 20, 30, ou 10, ou 12, sei lá quantas. São as mesmas em Cuiabá, são as mesmas em Rondonópolis? Se não são, não tem o que se preocupar neste particular. Um segundo ponto. Existe, eu não conheço, eu estou fazendo pergunta, existe na Prefeitura de Cuiabá, de Rondonópolis, de Vargem Grande, de qualquer prefeitura do estado, existe um dispositivo que impede que o servidor vá buscar o consignado o limite de 35%? Se não existe, é menos preocupação. No estado existia. No estado existia um decreto determinando 35% do ganho do servidor como limite. O decreto não é lei, sabe, né, também, né? Decreto tem que ser cumprido, é regra. É regra, mas norma. Não é lei. Estou dizendo, quando passa pelo Não. O decreto foi emitido pelo governo do estado. Sim, eu Portanto, concordo. tem um peso muito grande. Concordo, muito grande. Não estou desmerecendo. Tem esse decreto na prefeitura, tem esse decreto na Prefeitura de Rondonópolis, tem esse decreto na Vargem Grande, tem esse decreto no Lucas do Rio Verde. Se não existe, não tem o que se preocupar. Porque se não há o dispositivo que impede que o servidor vá buscar outros empréstimos,
não vejo razão nenhuma para preocupação. Por outro lado, é preciso fazer a seguinte pergunta. O servidor municipal dessas grandes prefeituras do Estado fazem consignados? Fazem com quem? Com os bancos oficiais? Aí é fácil identificar. Sim. São com os bancos particulares? O banco está lá inscrito no Banco Central. É fácil identificar. O problema maior dos consignados no Estado é que as empresas não tinham registros no Banco Central. Essa que é a questão. Sim. Simples, muito simples. Pois é, e eu só vou explicar para o Lorenberg, para ele não ficar bravo comigo de novo, porque ele pode ficar bravo comigo, que eu não desmereci o decreto. O decreto realmente tem uma força muito grande, não maior do que a legislação passada pelo parlamento. Para isso que existe o parlamento, não é? Até para a questão de responsabilização de recursos. O decreto também responsabiliza. Maior Paulo. do que a legislação. Não, a questão não está na maior ou menor, está numa regra. Existe uma regra, meu amigo Paulo. Para recurso, para a questão judicial. Tudo! Decreto é regra básica. Se você ferir o decreto, você está ferindo uma regra, portanto você pode ser punido e tem que ser punido. Não importa se é lei ou se é decreto. O Lorenberg está dizendo em suma, que aquilo que não é proibido é permitido. Não. O decreto proíbe. Não. Espera aí, Lorenberg Alves. O que não é proibido é permitido. Não falei que o decreto proíbe. Estou dizendo assim, se não há algo... Você falou aqui, municípios aí do interior podem, não se sabe se tem ou não tem. Então, aquela que eventualmente não tenha um decreto ou uma legislação, aquilo que não é proibido é permitido. Ou seja, aí as empresas... A barreira, é isso que eu estou falando. Se não há o limite, não há o que se É o que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Aí, estou traduzindo o que você falou. Exatamente. Não que agora, precisasse de tradução, se a mas... prefeitura, Paulo, se a prefeitura de Várzea Grande ou de Lucas do Rio Verde não existe o limite com o retrato que temos no Estado, aí é hora de fechar a porteira. Entendi. De barrar, de fazer o limite. Isso não impede que as câmaras respectivas, além do decreto que hipoteticamente exista, no caso de Cuiabá, por exemplo, que criem também uma legislação, como claro. O Estado já tem o decreto e a Assembleia Gloriosa foi lá e passou a régua, falou, não, 35%, meu caro. Exatamente. E aí depois pode dar até CPI, pode dar um monte de coisa aí. O Opinião segue aqui. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, até acompanhando aí o professor, se não há uma barreira, não tem que se preocupar. Se existe a barreira para passar, até porque existem pessoas que têm processos judiciais e às vezes tem parte do salário comprometido de bloqueio judicial. Então ele já tem uma parte bloqueada. Se ele financia, se ele faz um outro financiamento, se não há um limite, faz um outro financiamento, ele compromete todo o orçamento dele aí por muitos anos, que são financiamentos longos. Exatamente. É preocupante isso aí, é muito preocupante. Muito preocupante. E eu, se eu sou vereador, eu já ia entrar com acompanhar, evidentemente, esse trabalho, esse pente fino que o Abílio falou, e já propor aí uma lei, né? Vamos criar uma lei municipal aqui, lá em Vargem Grande, nos municípios, né? Para que, senão daqui a pouco a gente vai ter muita gente aí com crise muito forte, para dizer o mínimo. Tem gente aí que fica desesperado, em depressão, inclusive, e comete até coisa pior. Então fica aqui a sugestão, fica a dica. O Reginaldo Teixeira está com a gente aqui, o secretário de Obras, de Infraestrutura e Obras de Cuiabá. Chegou uma pergunta aqui para a gente, aqui, secretário. Boa noite, eu queria saber que dia que o secretário vai olhar o bairro Vila Canaã do Cochipó. Só buraco. A pessoa aqui não se identificou, mas aqui é alguém, obviamente, lá da Vila Canaã do Cochipó. Olha, boa noite, obrigado pela pergunta aí, Paulo, seu ouvinte, mas é a realidade da nossa cidade hoje, né, gente? Nós pegamos uma cidade que a realidade dela é problema dos buracos aí na nossa cidade. Olha, nós temos um planejamento na secretaria, estamos trabalhando hoje com 15 equipes de tapa-buraco. Em algumas regiões nós definimos por fazer alguns mutirões no final de semana, para a gente atender aquela região com mais rapidez. Foi o caso do CPA, o caso aí do Santa Amália, o caso agora que ocorreu no Tijucal.
para a gente tentar resolver essas regiões maiores que estavam muito críticas, e agora a gente está levando as equipes para os bairros menores. Aí vai uma equipe, duas equipes, de acordo com o tamanho dos bairros. Nós pegamos agora ali a região do Copema, tivemos também finalizando ali os trabalhos no Atalaia, estamos fazendo patrulhamento em diversos bairros, já atingimos a casa aí de 120 quilômetros de vias não pavimentadas já patruladas na nossa cidade, por vários bairros. E dizer para você que tenha mais um pouquinho de paciência, que chegaremos lá com certeza, tá? Olha, você tem aí também o canal, o WhatsApp, pode mandar sua pergunta também, aqui no Zap do Opinião, está aí na tela, 99932-2529. Mande aí a sua mensagem, a sua pergunta ao secretário de Obras aqui. Aqui no grupo do Zap do Opinião tem a Cristiane Vilela, que está participando, não mandou pergunta, está participando, mandou um oi aqui só, não é? Que mais aqui? O Juarez da Vila não está com acento, então eu imagino que seja da Vila por questões de ser um apelido, alguma coisa assim. Poderia ser Dávila, né? Mas aqui, como está separado, tem dessas coisas. Obrigado, então, Juarez. E a Zildinete, que também está acompanhando a gente lá na Vila Rosa. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí, pela audiência, professor. Secretário, agora no dia 16 desse mês, ontem, né? Ontem, o senhor recebeu no gabinete do senhor vereadores lá da Comissão de Obras da Câmara Municipal. O vereador Alex Rodrigues, o Hilde Tax e o Dídimo de Vovô, né? Eles foram lá porque eles fazem parte dessa comissão, estiveram lá reunidos e a equipe do senhor chegou de apresentar um relatório sobre uma empresa terceirizada. O senhor antes, se não me falha a memória, no mês 4 ou 3 ou 4, o senhor já foi à Câmara de Vereadores, nesta mesma comissão, e também esteve dialogando com esses vereadores. A minha pergunta é bem duas. A primeira delas, nesses dois encontros, tem como o senhor fazer uma avaliação desta possibilidade de um diálogo entre a sua pasta e, em especial, esta comissão? Essa é a primeira questão. A segunda pergunta, vereador, tem como o senhor falar muito rapidamente para todos nós sobre esse relatório que o senhor apresentou, que a equipe do senhor apresentou para essa comissão no seu gabinete? Professor, hoje a gente está ali na qualidade de servidor público e a gente sabe que o nome já está dizendo público. A gente tem que dar publicidade e a gente sabe que a prefeitura, às vezes, por ela não estar totalmente informatizada, ainda tem dificuldade em divulgar em grande escala tudo que está acontecendo nas pastas, nas secretarias. Existe ainda essa dificuldade. E existe a comissão de infraestrutura na Câmara que cuida dessa parte de infraestrutura da cidade. Então a gente preocupa, né, pelo menos o mais rotineiro que possível seja, ali da oportunidade que os vereadores puderem nos atender, ou até a secretaria, ou a gente ir até a Câmara de Vereadores, a gente sempre estará prestando conta do que estamos fazendo dentro da Secretaria de Obras. Isso é uma determinação do próprio prefeito, ele já colocou isso desde o princípio, vocês têm acompanhado, abrir as portas da prefeitura, das secretarias, para a população, para os vereadores, que são os fiscalizadores e precisa saber o que está acontecendo. Aquele primeiro ida na Câmara foi para a gente ouvi-los e passar o que a gente estava planejando e fazendo na secretaria, porque a cobrança da população, ela não vai só até a secretaria, ela também recai sobre os vereadores e sobre o prefeito e o secretariado de forma geral. Então a gente tem que ir lá dar sim explicação, satisfação, mostrar relatórios, mostrar o que realmente está sendo gasto, o que está sendo feito para
suprir os anseios daquilo que é demandado na Secretaria. Bom. Então, nós tivemos nesse primeiro encontro e no segundo encontro eles foram até a Secretaria para conhecer, ver como é que está o espaço e a gente apresentar alguns contratos que foram firmados agora com a Secretaria e a gente relatar que a gente tinha um custo e esse custo foi mantido, porém com um contrato novo. E aí eu quero daqui a pouco esmiuçar o relatório que o Lorenberg fez, a sua segunda pergunta sobre o relatório, não foi, Lorenberg? Foi. Isso a gente vai esmiuçar já já, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas a coisa de 1 minuto e meio, marca aí, a gente já retoma aqui com o Reginaldo ao vivo, Reginaldo Teixeira ao vivo aqui no Opinião. Um instante só. Eis que estamos de volta, aqui hoje entrevistando o nosso secretário de Infraestrutura e Obras do município de Cuiabá, Reginaldo Teixeira. O Lorenberg, meu caríssimo colega, fez 2 perguntas no bloco anterior, uma foi respondida, a outra foi respondida parcialmente. Eu queria saber se tem mais detalhes sobre esse relatório. Está falando sobre a relação da Secretaria de Infraestrutura e Obras com a Comissão Permanente de Infraestrutura da Câmara. Você lembra desse relatório, secretário, e o que consta de informações dele? Paulo, nós falamos lá vários assuntos, quero aqui já aproveitar, agradecer os vereadores, vereador Alex, Dízimo Vovô, vereador Ildo Tax. Nós conversamos, eles atenderam de pronto, foram até a secretaria, isso é importante para nós e queremos ampliar essa relação para que a gente possa ter ali clareza de tudo que está ocorrendo dentro da Secretaria de Obras. Lá naquele momento, nessa reunião, o relatório foi tratado de contratos que estão sendo aderidos aí na Secretaria, os contratos antigos e a situação financeira hoje da Secretaria. Nós temos um orçamento muito pequeno, não é um orçamento suficiente para que as demandas que temos, então a gente precisa fazer um ajuste, isso foi passado para eles, que a gente tem dificuldade em empenho de novos contratos em função de não ter orçamento para fazer a licitação e fazer os empenhos. Então foi um relato de tudo que ocorreu aí nesses últimos 5 meses para a Secretaria de Obras, o que foi gasto até agora, nós estamos no 6º mês da administração, o que gastamos até agora, né? E o planejamento daqui para o final de 2025. Então foi isso que foi falado, foi esclarecido, é um contrato lá de terceirização de serviço, memória de cálculo, como foi feito, e foi muito boa a reunião, e vamos trabalhar para que mais reuniões dessa aconteça, com certeza, na Secretaria de Obras. O Rui Benício está aqui também acompanhando a gente no grupo do Zap, só que também ele está dizendo que lá no CPA 4 tem que ter sinalização. Só que a sinalização não é com a Secretaria de Obras, não é com a CEMOB, não é? CEMOB. Sinalização, aliás, eu fico... Alô, dona... A CEMOB agora está a vice-prefeita, né? Isso, Coronel Vânia. Coronel Vânia, vamos... A senhora está convidada para vir aqui sempre, viu? Eu gostaria muito de ver a sinalização, sabe, de um lugar que eu passo todos os dias e eu vejo muita reclamação que a gente recebe aqui. A Avenida do CPA, em que pesem essas obras que estão sendo feitas pelo governo do Estado, ela tem determinado trecho ali, especialmente quando se vai daqui dessa esquina, perto da TV Pantanal, até lá na entrada do bairro Morada do Ouro. A questão da iluminação já não é o problema, né? A gente até entende porque existem essas obras, mas quando elas forem resolvidas, vamos torcer para que sejam mais breves, dentro do cronograma, que tenha a sinalização também. No asfalto é vertical que fala, né? É vertical. Isso. Não, vertical são as placas. E horizontal. E horizontal. Enfim, a sinalização, além dos semáforos e tudo, porque você não vê faixa ali, às vezes, e já antes das obras já não via as faixas. Quando chovia, então, virava um espelho, né? E horrível, né? Tem uma outra pergunta, chegou aqui pelo Zap do programa Opinião. Boa noite, eu estou assistindo neste momento esse programa Opinião.
Alves, lá do bairro Alto da Boa Vista. Imagino que Alves seja o nome da pessoa. Alves, deve ser ele ou ela, mas obrigado pelo carinho da sua companhia também, você que está assistindo a gente no nosso programa Opinião. Não é da parte da sua secretaria, imagino eu, mas eu citei no bloco anterior, o prefeito Abelio, no começo do ano, ele reuniu sua equipe e fez uma limpeza ali naquele canal da prainha, não é? Diretamente pode não ser sua alçada, da Limpurb, enfim. Mas o fato é que, se não tiver tudo certinho, vai influenciar na sua área, que é a danificação das calçadas, alagamento e tudo mais, né? Você tem informação sobre isso aí, se foi feito o trabalho completo de limpeza, enfim? No canal da prainha? E se tem investimento para mudar alguma coisa ali, para tornar... Existe esse investimento da Águas Cuiabá que 40 milhões. Tem essa previsão de fazer um canal ali para fazer a questão do escoamento da rede de esgoto, né? Da região central ali. Então existe um estudo de melhoria das galerias, sim, de limpeza. Tem uma filmagem que foi feita em toda a galeria, ela não está tão obstruída assim, né? A gente percebe pelas imagens que ela está até limpa, todo aquele canal da prainha, mas existem alguns lugares que tem que fazer melhoria, sim. Isso está previsto dentro desse estudo da Águas Cuiabá a serem feitas. Mas você me permite que eu fale algumas obras que a gente está acompanhando, Paulo, aqui em Cuiabá? Por favor. Nós estamos tratando aí hoje da construção de 2 pontes aí, uma no Aguaçu e Aricá, outra no Bandeira, aqui no Rio Bandeira. Construção? Pontes de construção de concreto, não são pontes de madeira. Nós estamos tratando ali do construção do multiuso do bairro Novo Terceiro. Estamos trabalhando também, acompanhando a construção da Casa da Mulher e também o centro... Só um adendo, você continua já. Esse da Casa da Mulher aí, que pé que está? Está sendo finalizado, tem alguns reparos que a empresa está fazendo. Vai ser aonde? A Casa da Mulher é na região ali central de Cuiabá, Paulo. No Araés, por ali? E a gente está... ela veio da gestão passada, é um recurso que veio por convênio e fica a cargo ali da Secretaria de Obra para acompanhar. Pode continuar. E também o Centro de Convivência do Idoso, e ali no bairro do Aquino, ali próximo do Camelô ali, não sei se tem conhecimento da obra que está fazendo. Ali é Padre Firmo? Hã? Ali perto do Padre Firmo? Ali... É Padre Firmo ali, não é o nome do centro de idoso? Mas ali fica, hoje o novo fica entre a Acrimate e o Camelô ali naquela área ali, próximo do centro, ali onde tem os camelô, ali onde está sendo feito um novo prédio do Camelô. Pois não, pode continuar. E nós estamos também trabalhando em pavimentação em 9 bairros em Cuiabá. Nós temos aí o Serra Dourada, Jockey Clube, Parque Cuiabá, Jardim Presidente 1, Vila Rosa, 8 de Abril, 3 Poderes, 1, 2 e 3, Residencial Cochipó e Residencial Cochipó 2 e a terceira etapa. Está sendo feito, está sendo executado ali obras de pavimentação asfáltica. E também, Paulo, é bom a gente informar a população, nós já estamos chegando na casa de 40 mil buracos tampados na cidade. Nós criamos aquele Zap Obras, implementamos aquele sistema, e hoje a gente consegue ter a foto antes e depois do buraco e as fotos com coordenadas. Então, se a gente fala que tampou um buraco e alguém queira, né, ir lá até naquele local que foi tampado, a gente tem a foto do antes e do depois e na foto tem a coordenada, ele pode lançar a coordenada e dirigir até lá. Foi uma grande sacada o Zap Obras. Ele está em curso ainda? Está em curso. Qual você tem de cabeça? Tem um número aqui. Atenção você aí que está assistindo ao programa, que de repente tem a consciência, sabe onde tem buracos aí. Eu vou pedir para o secretário Reginaldo passar o número, eu vou repetir até nos próximos minutos aí, para que você grave esses números. E como é que funciona o Zap Obras? O Zap Obra, ele consegue salvar o celular, ele pega ali o aplicativo pelo WhatsApp, ele recebe um aplicativo e dentro do aplicativo que ele recebe pelo WhatsApp automático, ele consegue fazer as fotos do local, registrar, colocar o nome dele, telefone, endereço,
para que a equipe da Secretaria de Obras entre em contato. A gente está com esse sistema, é bom a gente deixar avisado que ele está em fase de implantação, a gente está melhorando ele todos os dias. É um aplicativo. Para que a gente possa ter esse sistema funcionando, porque ele não funciona só em serviços de tapa-buraco, ele funciona também para drenagem, boca de lobo, mapeamento e gestão da Secretaria na questão de contratos e medições. Então ele é um sistema que ele vai durar aí por todo esse ano de 2025, implementando ele todos os dias, para que a gente tenha lá no final do ano um sistema robusto, atendendo toda a Secretaria de Obras, para a gente ter os trabalhos e tudo aquilo que está sendo feito na Secretaria registrado digitalmente, e a gente possa fornecer informação com mais rapidez, inclusive para os órgãos de controle. Qual que é o número do Zap Obras? Atenção, então, você anote aí, salve no seu celular, porque funciona e a Prefeitura está bem atenta a isso, por favor. 99216 0848. É 65 992 16 0848. E temos também, Paulo, a ouvidoria da Secretaria, que também pode mandar ali as reclamações e podem também fazer registro. É o 0800 645 0156. Esse 0800 ele é o quê? É da ouvidoria da Secretaria. Da ouvidoria, 0800 645 0156. 645 0156. Isso é ouvidoria. Eu quero que você repete o Zap Obras. 99216 0848. 0848. Estou salvando, inclusive, aqui no meu, porque eu também vou fazer o uso dele, se necessário for. E nós também estamos fazendo serviço na zona rural, Paulo. Nós temos hoje, terminei agora recente o mapeamento da cidade e da zona rural. Tá? Hoje temos isso informatizado. Nós temos 980 quilômetros de estradas rurais a serem patroladas, mantidas ali com manutenção durante o ano. Inicialmente a gente tinha informação que era em torno de 700 quilômetros, mas não, é 980 quilômetros. Tá? E na área urbana, ruas não pavimentadas, a gente tinha uma informação inicialmente que era, juntando os bairros que estava sendo previsto, que era em torno de 396 quilômetros. Na realidade, são 551 quilômetros de vias não pavimentadas na área urbana de Cuiabá, que nós estamos trabalhando agora no patrulhamento para fazer o paliativo para as pessoas transitarem. Tem região que as pessoas chegam para a gente com reclamação, que tem local que tem 10 anos na cidade que não passa máquina. Tem locais que Uber não entra, ambulância não entra, está uma dificuldade tremenda. E em área rural, e pessoas falando que já havia mais de 12 anos que não passaria, não passava patrulha. Chega muito isso na Secretaria, tem até vídeos gravados, as pessoas gravando ali no Cochipó do Ouro, recebiam uma comissão ali também a gente recebe sempre ali. Mais de 12 anos que não passava máquina. Então a gente acaba ali se sentindo gratificado, né? E isso é gratificante para a gente quando a gente ouve essas palavras. Não é porque a gente é melhor de qualquer um, a gente sente ali motivado e é gratificante quando você ouve as pessoas falando que hoje a nova gestão conseguiu atingir e conseguiu chegar naqueles lugares que há mais de 10, 12 anos o poder público não chegava ali com esse tipo de serviço. Lorenberg, aquela curtinha, mas muito importante que você não quis fazer porque ela é bombástica, quis deixar para o último minuto do programa. Não, secretário, nada não. No dia 25 de março, secretário, a Citrabic, né? Foi à secretaria, foi ao senhor, o vice-presidente da entidade, foi até o senhor solicitando reparos no trecho lá no aterro sanitário. O senhor prometeu que iria resolver todo o problema. E aí vem a minha pergunta. Foram feitos todos os reparos necessários e solicitados pela Citrabic? Um minuto só para a gente Quando o senhor fala aterro sanitário, o senhor está falando lá do aterro da estrada do Rio dos Couros, que sai do Pedro 90. Foi uma luta, viu, professor? Mas resolvemos ali, fizemos um paliativo junto com parcerias, colocamos lá aterro, colocamos terra, foi em torno de 30 dias de trabalho para recuperar.
porque às vezes as pessoas não sabem, mas naquele momento de chuva foi tirado o lixo de Cuiabá com muita dificuldade, porque tinha um alagamento muito grande ali, os caminhões quebravam, estourava pneu, a dificuldade muito grande. Começou a parar a chuva e nós começamos a fazer a recuperação daquele trecho. Aquela via hoje, aquela estrada, era uma estrada estadualizada, tá? Acho que o governo, falta algum regulamento, alguma coisa para acabar de oficializar, mas ela foi estadualizada sim. Mas o município assumiu e recuperamos, fizemos ali o levantamento daquele trecho e acreditamos que com o serviço que foi feito, não deu problema até agora e passará as próximas águas aí, se ela não for pavimentada, com certeza o lixo de Cuiabá não ficará retido em função daquele trecho. Fizemos o serviço. Reginaldo Teixeira, obrigado. Queria falar sobre PPPs, nas parcerias público-privadas também, que eu sei que é uma outra ferramenta que vocês têm usado ali na Secretaria de Infraestrutura. Eu não tenho tempo, rapaz, aqui falar para o Dorileu aumentar esse espaço nosso aqui, senão, enfim. O Reginaldo, obrigado. Esse espaço continua a posto para bem informar. Tudo de bom para você, parabéns pelo trabalho e a gente vai continuar sempre aqui, a posto para bem informar. Paulo, nós aqui que temos que agradecer pelo convite, por estar aqui, sabemos da audiência, é um momento oportuno a gente prestar conta à população, é um veículo de comunicação que leva informação na casa das pessoas e a gente, como eu tenho falado aqui no primeiro bloco, como servidor público, a gente tem que prestar conta daquilo que está acontecendo ali dentro da secretaria. Esse é um momento oportuno para a gente fazer isso e responder as perguntas. Obrigado, quero agradecer pela oportunidade, ao professor pelas perguntas e dizer que também nós estamos lá à disposição, viu, Paulo? É isso, a gente também aqui, o programa Opinião também, 659-9216-0848 é o Disque, é o Zap Obras da Prefeitura. Borenberg? Até amanhã. A gente se encontra às 19h30 amanhã. Um abraço para você, para a família inteira lá, com a esposa, que eu esqueci o nome que você falou agora há pouco aí. Hã? Gleice. Abraço então para a Gleice, que é a gloriosa primeira-dama aí do Reginaldo. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite, ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.